Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Salmo 68, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E podemos nos perguntar, inicialmente, qual é o tempo favorável para que Deus nos responda? A qualquer momento. O tempo favorável pode ser um momento de tristeza, de desafio, ou no momento que estamos abatidos pelos pecados, e então recorrer a Deus para que, de fato, pelo imenso amor que Ele tem para conosco, encontrarmos um caminho de perdão, de conversão e mudança de vida. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 50, dos versículos 4 ao 9, faz parte do terceiro cântico do servo sofredor, um dos 4 cânticos presentes no segundo Isaías. E, novamente, é um texto escrito durante ou o fim do exílio babilônico. E o servo do Senhor é uma figura misteriosa. Às vezes parece ser o próprio povo de Israel, às vezes um profeta fiel e às vezes uma figura messiânica. E para nós aqui, prefigura Jesus Cristo. E na leitura, traz uma dinâmica do servo, daquele que busca cumprir a sua missão. O servo recebe de Deus não apenas o dom da escuta, mas também palavras que curam e sustentam. É um chamado à missão profética, consolar os abatidos. E nesse sentido, o servo está totalmente submisso à vontade de Deus. Vejamos bem, nós não perdemos nada se estivermos totalmente submissos à vontade de Deus. Muito pelo contrário, nós ganhamos. Infelizmente, queremos um outro tipo de recompensa, queremos nos sentir diferente. Não, não, não. É preciso estar totalmente entregue à vontade de Deus e àquilo que Ele tem a nos oferecer. E no servo fiel é exatamente isso. Apesar das dificuldades, apesar aqui na leitura de um sofrimento físico e humilhação, continua toda a entrega. Muitas vezes nós ficamos escolhendo o momento certo para entregar determinada coisa a Deus, ficamos esperando um dia, esperando uma data específica para mudarmos de vida ou recorrermos à graça de Deus para que sejamos verdadeiramente convertidos. Mas o que nós temos que analisar é que a nossa evolução espiritual, ela não acontece de um dia para o outro. E o cântico, né, nessa primeira leitura, revela uma alma profundamente fiel e resiliente, escuta atenta e silenciosa, nos versículos 4 e 5, coragem diante da dor, versículo 6, confiança inabalável em Deus, versículos 7 ao 9. E com isso, nós devemos cultivar a escuta espiritual, persistir na missão, não responder à violência com ódio e buscar em Deus nossa identidade e justiça. E no evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 ao 25, é um prólogo da paixão após a conspiração dos líderes judeus, conforme está em Mateus 26, versículo 1 ao 13, e antes da última ceia, Mateus 26 e versículos 26 adiante. E aqui temos a união de duas cenas: a traição de Judas, cena externa e objetiva, e o anúncio da traição durante a ceia, cena íntima e dolorosa. Jesus se adianta, vai por. No contexto, Judas já se adianta e vai por conta própria. Não é coagido, a iniciativa é de Judas. As 30 moedas de prata
Ecoam Zacarias, capítulo 11, versículos 11 ao 13, onde esse valor é o preço de um pastor rejeitado. Uma ironia profética ao bom pastor rejeitado pelo seu povo. E na cultura judaica, esse valor é o preço de um escravo, em Êxodo, capítulo 21, do versículo 32. E é uma troca profundamente desumana. O Messias vale o mesmo que um servo descartável. Judas projeta seu próprio valor interior depreciado em Jesus. E Jesus, quando anuncia: um de vós me trairá, ou entregará, que significa também trair, usado tecnicamente em termos jurídicos, por assim dizer. Como se Jesus entregasse, como se Judas entregasse Jesus como réu. E qual é a pergunta de Judas? Sou eu, Senhor? Mete egoime Kyrie, o espelho da consciência. Todos percebem que nenhum está imune à traição. E no versículo 23 nós temos aquele que comigo põe a mão no prato. Um gesto de intimidade. Partilhar o pão era sinal de amizade e comunhão. E aqui temos que a traição vem de dentro de casa. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fortes o suficiente, virtuosos, ao ponto de não trair mais. E quando eu digo trair, cometer falhas perante a Deus. E no contexto da leitura, devemos entender que Judas não é um monstro, é um homem dividido. Sua queda começa muito antes da traição, no afastamento progressivo do coração de Cristo. Ele reduz Jesus a um ideal político frustrado e não ao Senhor vivo. Age movido por desilusão, orgulho, mágoa ou medo? E se olharmos para nossas vidas, Judas traiu por 30 moedas. Mas por quanto nós já traímos Jesus? O quanto que nós já falhamos? Não fomos o bom o suficiente, não fomos misericordiosos o suficiente, justos o suficiente. Quantas vezes que numa decisão real e séria sobre a nossa fé, sobre a forma que nós vivemos, pode ter ocorrido uma traição perante Jesus. Então não basta olharmos simplesmente para os evangelhos, buscarmos nas pessoas que tal pessoa foi X ou Y, que o comportamento dela era inaceitável, pois na própria humanidade, nos dias de hoje, assim como nós estamos suscetíveis ao erro, ao fracasso, mas tanto o erro e ao fracasso não são as palavras finais. É um processo que, se tivermos discernimento, buscarmos sabedoria em Deus, conseguiremos passar por momentos de dificuldade, tirarmos lição e buscarmos uma vida diferente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.